Vejamos mais alguns exemplos de aplicação da ciência de dados, agora na área de negócio que move o mundo, finanças. Vou trazer 10 exemplos para você. Vamos começar com Bot Trader, um robô investidor para recomendação de compra e venda de criptomoedas. Podemos fazer isso com ciência de dados? Sim, claro que podemos. Podemos construir um modelo de aprendizado de máquina que vai aprender padrões nos dados históricos e então fazer previsões, que serão recomendações do momento ideal de comprar ou vender ativos financeiros, especificamente criptomoedas. Aliás, este é um dos projetos que eu mostro passo a passo na formação cientista de dados aqui na DSA. Análise de risco em operações financeiras. Bom, toda operação financeira tem algum risco. Aliás, qualquer coisa na vida tem algum risco, não é? No caso de operações financeiras, eu consigo analisar dados históricos e prever um eventual risco de perda monetária, um eventual risco de fraude e, assim, claro, evitar problemas para instituições financeiras ou para indivíduos ou mesmo para empresas de um modo geral. Análise de redes sociais como ferramenta de detecção de fraudes financeiras. Aliás, um projeto incrível, também disponível na formação cientista de dados, onde eu posso fazer um paralelo, cruzar dados de fontes diferentes. Então eu poderia pegar dados de transações financeiras de indivíduos e cruzar esses dados com postagens em redes sociais, para verificar eventuais anomalias, eventuais problemas que possam indicar alguma fraude financeira. Nós trabalhamos nesse projeto na formação científica de dados, obviamente usamos dados disponíveis publicamente, mas isso pode ser feito por praticamente qualquer empresa, desde que ela consiga coletar os dados, né? Lembre-se que estamos agora na era da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados. Então, para buscar os dados, a empresa precisa tomar os cuidados devidos. Se ela conseguir buscar esses dados, então é possível realizar também esse tipo de análise, utilizando a ciência de dados. Data Quality Report e detecção de fraudes em transações imobiliárias. Você deve concordar comigo que muitas transações imobiliárias ocorrem todos os dias, né? Compra e venda de imóveis. E eventuais fraudes podem ocorrer. Eu posso buscar dados históricos, efetuar todo um trabalho de limpeza, transformação, análise dos dados, entregar um relatório de qualidade dos dados e, a partir daí, aplicar técnicas de análise de dados para a detecção de eventuais fraudes, que seriam anomalias em transações imobiliárias, aliás, também um projeto da formação cientista de dados. Text Analytics para analisar a reação do mercado sobre as notícias de uma empresa. De fato, hoje, o preço de ação de uma empresa na Bolsa de Valores é muito guiado pelas notícias daquela empresa no mercado de um modo geral. Então, se eu conseguir criar algum tipo de mecanismo para buscar os dados de notícias sobre uma empresa, eu posso, a partir daí, detectar padrões que ajudem a identificar se o valor de ativo daquela empresa, de uma ação na Bolsa de Valores, vai aumentar ou diminuir ao longo do tempo. Eu posso fazer isso empregando técnicas de Text Analytics, que é análise de texto de um modo geral, que emprega processamento de linguagem natural. Aí está um belo exemplo de aplicação da ciência de dados. Previsão de lucro com ativos financeiros. Esse é um projeto até relativamente simples, desde que eu tenha dados históricos, ou seja, eu preciso saber se a empresa já teve lucro ou prejuízo com ativos financeiros. Busco dados históricos. Realizo todo o processo de ciência de dados e então consigo construir, por exemplo, um modelo preditivo. Otimização e análise de risco de portfólio. Toda instituição financeira trabalha com portfólio de ativos financeiros. Você tem lá uma série de portfólios com vários componentes naquele portfólio e, eventualmente, eu posso otimizar um portfólio e então eu posso analisar o risco de um determinado portfólio ter uma perda financeira em um determinado momento no tempo ou ao longo do tempo. É claro que uma previsão ela pode se confirmar ou não. E aí uma das máximas da ciência de dados diz o seguinte: é melhor ter alguma previsão do que não ter absolutamente nada. Concorda? Então uma previsão, por exemplo, com 70% de probabilidade de ocorrência é melhor do que nada. Então, por mais que você não tenha bola de cristal, isso aqui não é bola de cristal,
eu faço uma previsão onde existe uma probabilidade X de ocorrência do evento. Isso é melhor do que nada. Consigo hoje criar modelos com níveis de precisão cada vez maiores, desde que eu tenha ou que eu consiga, claro, analisar grandes volumes de dados. E aí entra um daqueles pré-requisitos: capacidade de armazenamento e processamento de dados, um dos pré-requisitos para aplicar a ciência de dados. Mais um exemplo: automação da auditoria financeira e contábil. Bom, praticamente qualquer empresa, principalmente média e grande empresa, tem um setor de finanças e provavelmente um setor de contabilidade. E, eventualmente, ocorrem auditorias, principalmente se a empresa é listada na Bolsa de Valores. Será que eu consigo automatizar esse processo de auditoria? Sim, claro que eu consigo. Inclusive, eu mostro isso lá na formação Engenheiro Blockchain, aqui mesmo na DSA. Detecção de anomalias em transações com fintechs. Uma fintech é uma startup da área de finanças, que, aliás, estão surgindo aí com sucesso cada vez maior. Você encontra várias fintechs surgindo no mercado brasileiro e no mercado internacional. Essas fintechs, elas são uma forma mais ágil de realizar transações financeiras. Mas, consequentemente, você pode ter problemas, anomalias, fraudes. Será que conseguimos detectar isso? Se eu tiver aqueles 5 pré-requisitos da ciência de dados, sim, eu consigo. Análise de portfólio de fundos de hedge. Fundos de hedge, numa definição simples, é como se fosse um fundo de investimento de alto risco. É claro que eu consigo realizar uma análise de portfólio desses fundos de hedge se eu tiver dados históricos disponíveis. Uma empresa, uma instituição financeira que movimenta, que gerencia um fundo de hedge, aplica ciência de dados o tempo inteiro. Inclusive, muitas empresas estão aplicando ciência de dados com linguagem Python, que oferece vários pacotes para análise financeira de um modo geral. E aí estão para você 10 exemplos de aplicação da ciência de dados na área de finanças. Todos esses exemplos citados, todos eles, sem exceção, são projetos e labs da formação cientista de dados e da formação engenheiro blockchain, aqui mesmo na DSA. Obrigado e até a próxima aula.